Saudações a todos. Sou o Eric e venho relatar alguns acontecimentos insólitos durante esses meus 25 anos de vida. Na minha infância e pré-adolescência, eu morava em um sítio em Lins, São Paulo. Mas este relato aconteceu já em São Paulo. Não venho, através deste relato, procurar explicações ou divagações do que pode ter acontecido. À época, eu tinha 18 anos. Aquela noite, estranhamente, fui dormir mais cedo do que o habitual. Eram 22 horas e eu estava com muito sono. Em certo momento, eu vi meu corpo do alto e eu estava quase tocando o teto da casa. Logo, minha mente se apagou e, quando eu dei conta, estava em uma fazenda antiga. Era noite e vi duas mulheres na varanda conversando e vestiam roupas do século XVIII. Me aproximei e comecei a conversar com elas, quando avistamos bem distante um cavalheiro. As duas mulheres correram para dentro de casa e subiram as escadas, e eu subi junto com elas. Entramos no quarto e ficamos olhando pela janela aquele cavalheiro que se aproximava. Quando ele parou em frente à janela, tive a noção do tão dantesco era aquela visão. Era um homem de 1,30 m de altura, com dentes pontiagudos, por onde descia uma gosma em forma de saliva. Ele estava sentado em cima de um bode, segurando os chifres do animal. Ele desceu do bode e eu vi que ele usava esporas. Ouvia o barulho das esporas a cada passo. Ele deu 6 passos e sumiu no ar, aparecendo dentro do quarto. As mulheres se assustaram e gritaram, e aquela figura falou assim para as mulheres: "Meu senhor mandou vir buscá-las." Eu interferi e falei para as mulheres: "Não deixe ele enganar vocês. Ele é o próprio Satanás." Então, aquela figura soltou as mulheres e virou rapidamente para o meu lado, segurou no meu pulso com força e disse: "Então, vou levar você comigo." Eu falei: "Você não pode me levar. Sou um anjo de Deus." Então, aquilo sumiu e reapareceu lá embaixo. Andou uns 6 passos como da outra vez, subiu no bode, segurou nos chifres dele e começou a entrar em uma parte escura da fazenda até que desapareceu. Eu dei um salto da cama, estava todo suado, pingando em bicas. Meu pulso estava doendo e estava vermelho como se alguém o tivesse apertado. Olhei no relógio e eram 4 horas da manhã. Troquei os lençóis e tomei um banho porque eu estava molhado de suor. Eu fiquei vários meses sem dormir direito com medo de acontecer aquilo outra vez. Um outro fato muito estranho aconteceu na noite do velório do meu tio. Meu tio tinha acabado de falecer de um câncer na garganta e todos os parentes se dirigiram para a casa dele. Estávamos à espera do IML vir retirar o corpo por ele ter falecido em casa. Eram 23 horas e 15 minutos quando uma tia minha pediu que eu fosse buscar o meu primo no quartel. Ele estava de serviço na guarda aquela noite e estava chovendo muito. De onde eu estava até o quartel na Vila Anastácio, na Lapa, em São Paulo, eram 15 minutos. Era um trajeto que eu fazia de olhos fechados e um dos meus primos me acompanhou. Aquilo era algo que iríamos fazer em 30 ou 40 minutos, entre ida e volta. Mas algo aconteceu. Me deu um branco e acabei me perdendo. Ou eu estava no caminho certo e parecia não ser o mesmo lugar. Rodamos e não vimos ninguém nas ruas para pedir informação. Parei o carro e fui olhar onde estávamos para me localizar. Olhei no relógio e eram 2h33 da madrugada e parecia que tínhamos rodado só 10 minutos. Para piorar, eu tinha deixado meu celular carregando e o meu primo não trouxe o dele. Pegamos o caminho de volta e ficou pior, porque nos perdemos mais ainda.
Chegamos em um lugar horrível, um lugar sombrio, muito sinistro, que gelava até a alma. O local era fechado por mato dos dois lados. Eu parei o carro e falei para o meu primo: eu não entro aqui, mas nem me pagando. E quando liguei o farol alto do carro, eu tive noção do quanto era sombrio aquele lugar. Quando eu manobrei o carro para poder voltar, que o farol pegou no mato da frente, meu primo e eu vimos milhares de olhos nos olhando. Em todo o matagal tinham olhos. Meu primo se desesperou e gritou: vamos sair daqui! E eu, com dificuldade, consegui terminar as manobras, já que era estreita a passagem. Quando conseguimos chegar ao quartel, eram 5:10 da manhã. Dizem que aquilo que chegamos a ver se chamava o povo da mata, mas, seja o que for, nunca mais quero vê-los. Como falei no meu primeiro relato que passei minha infância e pré-adolescência em um sítio em Lins, vi muitas coisas, mas o que mais fiquei impressionado e com medo foi esse. Eu tinha uns 11 para 12 anos. Meu quarto tinha uma janela que dava de frente para um pequeno pomar, e minha cama ficava encostada na parede, embaixo da janela. Lembro que era madrugada. Eu acordei ouvindo o choro de criança que vinha do matagal que fazia divisa com o sítio. Olhei no relógio e eram 2:45 da manhã. Não tinha sítios, chácaras nem casa próxima. Eu estava com muito sono. Estava em um estado entre uma sonolência e consciência em alerta. Tudo ficou estranhamente em um silêncio sepulcral. Ouvi um barulho, como se tivesse pulado o cercado do sítio, e aquilo começou a andar em direção à casa. Era algo pesado, e quando aquilo dava um passo, se ouvia o barulho da coisa que era grande. Aquilo começou a se aproximar da casa e da parede do meu quarto, parou embaixo da minha janela e deu um uivo forte, longo. Eu arrepiei o corpo inteiro. Meu coração parece que parou de bater por uns segundos. Um cheiro ruim entrava pela janela. Eu, com muito medo, sem fazer barulho, levantei e acendi a luz do quarto. Aquilo uivou outra vez. Eu conhecia o uivo de cachorro, sempre tivemos cachorros, e com certeza aquilo não era um cachorro. Eu fui ao banheiro, dobrei os joelhos para orar e senti que algo estava me olhando pelo vitrozinho do banheiro. Só fiz me levantar e sair sem olhar para trás. Olhei o relógio novamente e eram 3:30 da madrugada. Aquilo foi embora e às 4 da manhã voltou e uivou novamente. Às vezes o medo passa do limite. Eu comecei a bater na janela e falava para calar a boca, e aquilo ficou furioso. Eu sentia o ódio daquilo. E eu, sem pensar, comecei a abrir o trinco da janela. Então uma voz falou assim comigo: o que você vai encontrar do outro lado? Me arrepiei todo outra vez e fechei o trinco mais do que depressa. Aquilo ficou fazendo barulho, uivando até às 5 horas da manhã. Eu não posso afirmar o que era, mas tenho certeza de que cachorro não era. Pelo tamanho da coisa, não existe cachorro com aquele porte e uivando. Na minha opinião, era um lobisomem. Boa noite.